E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André. Estou de volta para apresentar para vocês mais alguns conceitos, né? Nós estamos nas nossas aulas sobre geometria analítica. Elas estão sendo salvas no YouTube com o início GA, tá? Aí tem a aula GA01, GA02, GA03 e assim sucessivamente. Nós estamos estudando os conceitos de equação da reta, já vimos a forma reduzida da equação da reta, a forma geral, métodos, duas técnicas para poder encontrar a equação da reta, tá? Eu uso a técnica, eu apresentei para vocês a técnica do coeficiente angular e a do determinante para poder encontrar a equação da reta, tá? Falei também sobre os casos especiais de retas, paralelo ao eixo X, paralelo ao eixo Y, e fiz dois exercícios para vocês, tá? Na aula de hoje, no vídeo de hoje, eu quero apresentar para vocês a condição para que duas retas sejam paralelas, tá bom, gente? Vou mostrar isso para vocês. Mas antes de eu mostrar isso, vamos dar uma olhadinha aqui no GeoGebra. Olha a seguinte situação. Eu vou digitar aqui no GeoGebra uma equação genérica, ou seja, vou digitar uma equação reduzida da reta, y igual a mx mais q, mas eu não vou botar nenhum número no lugar do coeficiente angular, nem do coeficiente linear. Eu vou deixar letras para que a gente possa variar e ver o que acontece com a reta. Olha só, y igual a mx mais Q. Estão vendo aqui? Ó, digitei aqui no campo entrada. Vou dar Enter e vai aparecer aqui a equação da minha reta, tá? Ela apareceu assim, ó. Y igual a... Tá aqui, gente, ó. Y igual a 1x mais 1, porque eu digitei mx mais q e, como padrão, o GeoGebra colocou 1, né, para o valor de m para o valor de q. À medida que eu for alterando esses valores de m e q, lembrando que m é o coeficiente angular e q é o coeficiente linear. À medida que eu for alterando eles, vocês vão ver o que acontece com a minha reta. Então, olha só, à medida que eu vario o coeficiente linear, a reta translada para baixo e para cima. Ela vai mudando o local onde ela intercepta o eixo Y. Olha só, quando eu coloco 1, ela está interceptando o eixo Y aqui no 1. Ó. Quando eu mudo para 2, ela está interceptando o eixo Y no 2. Quando eu mudo para menos 3, aqui ó, opa, menos 3, ela passou a interceptar o eixo Y no menos 3. Já o coeficiente, vou botar aqui de volta, voltar para o 1, tá, gente? Já quando eu altero o coeficiente angular, vocês vão ver que a inclinação da reta muda. Ó. Quando o coeficiente angular é negativo, ela fica decrescente. Quando o coeficiente angular é zero, ela fica constante. E quando o coeficiente angular é positivo, ela fica crescente. Por que isso? Porque o coeficiente angular ele está relacionado diretamente com o ângulo que a reta faz com o eixo X. Vou medir esse ângulo aqui para vocês. Ó. Vamos ver quanto está esse ângulo aqui. Ó. Ó, esse ângulo está dando 41 graus, 41,99 graus. Tá vendo? À medida... Desculpem, gente. À medida que eu altero o coeficiente angular, o ângulo muda. Ó. O ângulo que a reta faz com o eixo X. Gente, olha só. Se eu botar m igual a 1, o ângulo vai ficar de 45 graus. Porque o coeficiente angular é a tangente desse ângulo. A tangente de 45 graus é 1. Se eu botar m igual a 0,7 mais ou menos, desculpa. M igual a... Quanto que é a tangente de 60 graus? A tangente de 60 graus é raiz de 3. Raiz de 3 eu acho que dá 1,7 mais ou menos. Vou colocar aqui, ó, 1,7. Ah lá. Não deu 60 graus, porque na verdade não é 1,7, é 1,7 e tem um monte de números.
E eu não vou conseguir colocar todos aqui. Mas observem que deu quase 60 graus. Ó. Quanto que é a tangente de 30 graus? É raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3, eu acho que dá 1,7 dividido por 3, dá 0,5 alguma coisa assim. Deixa eu ver. 0,500 alguma coisa. Vamos tentar aqui, ó. 0,5. Quase 30 graus. 0,6. 0,6 passou um pouco de 30 graus, né? Não, passou para 35 graus. Vamos tentar chegar mais próximo aqui. É difícil colocar uma medida aqui. Só se eu digitar. Deixa eu digitar aqui, ó. Vamos digitar raiz de 3 sobre 3. Aí que vai dar 30 graus cravado. Aqui, ó. Vamos digitar lá no N o valor dele. Onde que eu digito o valor dele? Aqui, ó. Vamos digitar assim, ó. 3 elevado a 0,5. Isso é raiz de 3, né? 3 elevado a 0,5 dividido por 3. Olha lá, gente, deu 30 graus certinho, 0,58. Olha só, deu 30 graus certinho o ângulo que a reta faz com o eixo X. Então, a condição para que duas retas sejam paralelas, isso vai depender desse coeficiente angular, tá bom? Então, gente, vamos voltar aqui a essa questão do paralelismo. Eu tenho aqui, ó, nesse desenho aqui, ó, duas retas paralelas, tá vendo? Vou chamar uma de reta R e a outra de reta S. O que tem que acontecer para que duas retas sejam paralelas? Observem, gente, que o local onde elas interceptam o eixo Y é diferente, ó. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos chamar essa daqui de Y igual a R. Y igual a MX mais Q. Vamos até botar MR X mais Q. E a S, vamos botar assim, ó. Y igual a MSX mais QS. Então, olha, QR e QS são os coeficientes angulares, não, lineares delas, QR e QS, tá? E o que acontece? O ângulo que ambas faz com o eixo X é o mesmo, ó. Se você for ver essa abertura aqui, ó, é exatamente igual a essa abertura aqui, ó. Se é exatamente o mesmo ângulo, ele tem que ter a mesma tangente. Vamos chamar isso aqui de ângulo alfa, aqui de ângulo alfa. Eles têm que ter a mesma tangente. A tangente do alfa tem que ser a mesma tangente do alfa aqui. Então, o coeficiente angular da reta R vai ter que ser igual ao coeficiente angular da reta S. Então, para que duas retas sejam paralelas, né, a gente está falando sobre paralelismo, o coeficiente angular de uma das retas vai ter que ser igual ao coeficiente angular da outra reta, tá bom? Se elas forem paralelas coincidentes, o que quer dizer coincidentes? Elas estão no mesmo lugar. Além dos coeficientes angulares serem iguais, os coeficientes lineares também terão que ser iguais. Então, para elas serem coincidentes, o MR vai ter que ser igual ao MS e o QR vai ter que ser igual ao QS. Para elas serem paralelas distintas, o que quer dizer paralelas distintas? Elas não estão no mesmo lugar, né, gente? Então, o MR vai ter que ser igual ao MS e o QR, né, que é o coeficiente linear de uma, vai ter que ser diferente do coeficiente linear da outra. Vou chamar aqui. Eu acho que nem precisa, né, anotar isso, porque já está anotado aqui, gente, ó, que o MR tem que ser igual ao MS, tá? Para elas serem distintas, basta que o QR seja, além do MR, coeficiente angular de uma, ser igual ao coeficiente angular da outra, o QR de uma, que é o coeficiente linear, tem que ser diferente do coeficiente linear da outra. Vamos fazer um exercício usando esses conceitos aí, para a gente ver se a gente consegue. O exercício diz o seguinte: vamos determinar a equação da reta S
paralela à reta R. A reta R está a equação dela aqui, ó. E que passa pelo ponto A, 3 e 1. Vamos entender essa situação aqui no GeoGebra, gente. Olha, deixa eu apagar o que tinha aqui antes. Apaguei aqui, ó. Apaguei. Vamos lá, a reta R tem equação 2y menos 5x mais 1, né? Mais 1. Mais 1. Igual a 0. Tá aqui. Essa é a reta R, tá? E agora eu vou digitar o ponto A, que tem coordenadas 3 e 1. Tá ali, o ponto A. O que eu quero? Eu quero encontrar a equação da reta que seja paralela, aqui, ó, ela vai ter que ser paralela, a reta Q, né? Vai ter que ser paralela a essa, porém vai ter que passar pelo A, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, eu vou pegar o coeficiente angular da reta R, tá? Então, primeiro, descobrir o M de R, tá? Que é o coeficiente angular da reta R. Para isso, basta eu escrever ela na forma reduzida, gente. Ela está na forma geral, tá? 2y menos 5x mais 1 igual a 0. Vou isolar o y aqui para escrever ela na forma reduzida. Vai ficar 5x menos 1. E esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Vai ficar esse aqui, ó. Beleza, gente? Com isso, eu já sei que o coeficiente angular dela é 5 meios e o coeficiente linear dela, que estou chamando de Q, é menos meio. Vamos lá. Agora eu quero uma reta, ela tem que passar pelo A. O que eu vou fazer? Segunda parte aí. A segunda parte vai ser encontrar uma equação da reta que tenha coeficiente angular 5 meios, porque eu quero que as duas sejam paralelas, e passe pelo A. Então, a minha reta, vou escrever a equação reduzida da reta S. Vou chamar ela de S, essa que eu estou procurando. Equação reduzida de S. A equação reduzida vai ser assim, ó. Y igual o M de S. O M de S vai ter que ser igual ao M do R, para as duas serem paralelas. Então, vai ficar 5 meios de X. Só que não vai poder ser menos 1 meio, tá? Eu tenho que descobrir qual vai ser o valor do Q de S, que é o coeficiente linear da reta S. Como que eu vou descobrir isso, gente? Ué, eu vou usar essas coordenadas aqui, ó, 3 e 1. Vou usar essas duas coordenadas aqui, ó. Vamos lá. Como é que eu vou usar essas coordenadas aí? Eu vou pegar o 1, colocar no lugar do Y, vou pegar o 3 e vou colocar no lugar do X. E vou descobrir o coeficiente linear. Vai ficar assim, ó, 1 igual. 5 meios, gente, eu vou escrever... Deixa 5 meios mesmo. 5 meios vezes 3 mais QS. Deixa eu ver se está aparecendo direitinho. Está aparecendo direitinho. Agora vamos passar para o lado de cá, ó. Como é que vai ficar isso? 3 vezes 5, 15. Então, aqui vai dar 15 meios. Eu vou passar para o outro lado subtraindo. Vai ficar 1 menos 15 meios igual a coeficiente linear. 1 menos 15 meios, eu faço o MMC aqui, né? Tem que fazer, porque são duas frações. 2 vezes 1, 2. 2 vai dar 2 vezes 1, 2. Menos 15 vai dar menos 13 meios. Então, o Q de S deu menos 13 meios. Gente, como que vai ficar a equação dessa reta, então, que eu estou procurando? Paralela a R e passando pelo ponto A, 3 e 1. Vou escrever ela aqui inclinadinha aqui, ó. Vai ficar, vou até separar aqui, ó. Y igual, deixa eu ver se está aparecendo no vídeo, hein? Y igual 5 meios de X menos 13 meios. Gente, eu escrevi ela na forma reduzida, tá? Não escrevi na forma geral, não.
Vê se tá aparecendo direitinho aí. Tá, agora vamos digitar no GeoGebra para ver se deu certo. Ó, y igual a 5 meios de x. Olha, tá paralela lá. Nem digitei o que ainda, já apareceu que tá paralela. Mais ou menos, não, menos 13 dividido por 2. Certinho, gente. Aí que bacana. Encontramos uma reta S, né? Paralela à reta R, passando pelo ponto A. Beleza, gente? Observem que a técnica que a gente usou deu certinho porque a gente usou os conceitos sobre paralelismo. Tranquilo, galera? Então, por hoje é isso, né? O que eu queria mostrar nesse vídeo. Um pouquinho sobre o paralelismo entre duas retas. E na próxima aula a gente fala sobre perpendicularidade. Beleza? Então, um abraço para vocês. Tchau, tchau, hein?